tried to roll the dice. By chance they came on a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. Desde o seu primeiro trailer, Cuphead vem conquistando fãs graças ao seu estilo de arte que faz uma homenagem aos desenhos de 1930. Após o seu lançamento, o game recebeu ainda mais atenção graças a youtubers e streamers. Mas e aí, será que Cuphead é mesmo tudo isso? Now go! Cuphead tem um estilo de arte único. O jogo se parece com um desenho da Disney da época de 30. E cara, como isso é bem feito. Os desenhos e animações foram feitos à mão e o resultado final é lindo. Pra mim, o melhor do gráfico de Cuphead é que mesmo com tanta coisa acontecendo na tela, ainda é possível entender e visualizar cada acontecimento. Isso acaba se tornando essencial em um jogo tão caótico. A great slam and then some. And begin! O ótimo trabalho de fazer uma homenagem continua quando falamos de música. Cuphead brilha em sua trilha sonora, e meu Deus, como eu adorei essa trilha sonora. Ela é fantástica e muito bem feita. Todos os chefões têm sua própria música numa pegada bem jazz old school. Isso, em conjunto com seu design, faz com que cada chefão tenha seu estilo próprio. A trilha sonora é tão bem feita e tão legal que com certeza vale muito a pena comprá-la também. Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right-hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Bring me those contracts, come on, bring them to the king. Cuphead é basicamente um jogo de plataforma. Ele não é inteiramente, pois o seu foco é nas batalhas contra os chefões. Inclusive, por muito tempo ele ia ser o único objetivo do jogo. Porém, os desenvolvedores decidiram colocar as fases de Run and Gun, que são basicamente fases onde você corre para a direita atirando e desviando de inimigos, em um momento mais tarde do desenvolvimento. É claro que elas não são o ponto forte de Cuphead, mas fico feliz que elas estejam no jogo, assim nada fica muito enjoativo. Os controles respondem muito bem no jogo, porém o mapeamento não é tão bom assim. Fica aí uma dica pra vocês. Eu recomendo que vocês, antes mesmo de começar o game, mude o seu botão de tiro para um dos gatilhos do seu controle. Isso me ajudou muito a me movimentar enquanto atirava nos inimigos e me deu uma facilitada no game. Falando em dificuldade, Cuphead tem uma curva de aprendizado bem complicada. O jogo te dá um pequeno tutorial e logo em seguida já te coloca em uma dessas fases Run and Gun que pode acabar assustando você de primeira. Porém, a dificuldade real fica para as batalhas contra os chefões. O foco dessas batalhas é quase sempre o mesmo, desviar dos golpes e atirar no seu inimigo. Mas todos os chefões têm pelo menos duas fases, isso faz com que o jogo fique ainda mais difícil. Pra mim, Cuphead é um jogo de aprendizado. É basicamente impossível que você vença um chefão na sua primeira tentativa. Você precisa aprender a lidar com os golpes dele, e quando você finalmente está aprendendo, ele muda de fase e você precisa reaprender tudo. Com isso, o jogo faz com que você morra, mas muitas vezes. Porém, nenhuma delas vai parecer injusta. Todas as vezes que você morrer, irá ver que a culpa foi sua e não de alguma mecânica quebrada do jogo. Por fim, Cuphead é um jogo lindo de se ver, de se escutar e de se jogar. A dificuldade apresentada no game faz com que ele fique ainda mais interessante e bem menos enjoativo. Até porque depois de você terminar aquela fase que você não consegue passar, você chega na tela de resultados e vê que você tirou um C-. É bem possível que você não volte para aquela fase nesse momento, mas tenho certeza que tentar terminar o jogo tirando A em todas as fases vai ser uma tarefa que muitos gostariam de fazer. Outra coisa bacana do jogo é a capacidade de jogar co-op com um amigo na mesma tela. Isso adiciona a diversão do game, mas infelizmente ainda não é possível jogar com uma pessoa online, mas eu torço que resolvam isso logo. É difícil apontar algum problema no gameplay de Cuphead, porém achei 2 pontos que poderiam ser melhores.
O primeiro é a falta de um feedback da vida dos chefões. Apesar das fases também servirem para isso, seria bacana ter um feedback visual, como por exemplo um chefão começando a quebrar ou ficar machucado. Talvez isso adicionasse um pouco mais de emoção nas batalhas, já que você saberia que está chegando ao fim, ficando um pouquinho mais nervoso. Outra coisa é que todos os chefões têm a ordem de suas fases meio aleatórias. Por exemplo, quando lutei contra os irmãos Sapo, havia um padrão de habilidades que foi se alterando com o tempo. Isso pode parecer bom, já que a batalha não cai na mesmice e ela continua difícil mesmo depois da minha 10ª vez tentando. Porém, em algumas ocasiões acabei achando algumas tentativas mais fáceis do que as outras, e não por culpa minha, mas como o jogo decidiu que ela seria. No final, Cuphead é um excelente jogo e pra mim, um dos melhores do ano. O jogo, que é quase uma obra de arte, é desafiador, porém super gostoso de se jogar e dá pra se divertir muito com ele. Ainda mais que você se lembrar que ele custa menos de R$40. Por isso, é uma compra certa e leva a nota de 9.5 aqui na minha análise. Go!